Olá pessoal, vamos continuar na última parte do vídeo. Vamos falar de comoriência, que é aquela morte simultânea, né, entre duas pessoas que têm um vínculo de herdeiro, de parentesco provavelmente, porque geralmente o herdeiro é parente do outro. Só tem um detalhe bastante importante, gente, na comoriência. Essa morte, ela tem que ser simultânea, comprovada através de laudo, né, laudo técnico mesmo, do Instituto Médico Legal. A questão de segundos pode ser crucial para não ser comoriência. Segundos pode ser o fator que impeça a comoriência. E a comoriência tem um fator bastante interessante. Qual que é? Tem que ser um herdeiro do outro, como um pai e um filho. Logo, se há comoriência, um não herda do outro. Os processos de inventário e partilha é feito de maneira isolada. Né? Não há essa obrigação de herança, não há transferência de herança entre comorientes. Esse assunto vocês vão ver comigo também lá no 8º período de maneira mais técnica e detalhada. Eu só quero que vocês saibam como é que é o Instituto, o que é esse Instituto na verdade. Gente, vamos falar de capacidade civil, essa matéria é muito boa. Vamos falar, né, dos famosos capazes e incapazes. Vocês sabem que a capacidade de direito todos têm desde que nasce com vida, desde que adquire personalidade, né, jurídica, civil, ou seja, a capacidade de direito é aquela que você tem, a capacidade de ter direitos e obrigações, direitos e deveres perante a sociedade. Então, quem tem capacidade de direito? Todos, absolutamente todos que estão vivos, né, no Brasil. A gente tem a capacidade de fato. E aí é diferente. Aí é a capacidade do sujeito exercer seus direitos e deveres, né? Ou seja, o menor é limitado a realizar seus direitos e deveres como cidadão civil devido à idade. Então, a capacidade de fato é a capacidade de exercer os direitos civis. E a gente tem também os absolutamente incapazes. Esses, pessoal, não podem praticar pessoalmente os atos da vida civil. Tem que ter sempre uma assistência. E às vezes nem assistência ou nada. E quem são os absolutamente incapazes? Os menores de 16 anos, pessoal. Não fale 18, que a gente tem um grupinho dos relativamente, que a gente vai falar daqui a pouco. O absolutamente, de fato, é totalmente impedido de praticar os atos da vida civil de maneira pessoal, de maneira comum, de maneira sozinho, só sob assistência. E olha lá, alguns nem podem. Então, eles são absolutamente incapazes. E quem são, pessoal? Os menores de 16 anos. Ou uma pessoa que em estado, né, estado de saúde não possa nem manifestar, uma pessoa em coma, uma pessoa em estado vegetativo. Somente esse grupo de pessoas que não podem, de fato, são considerados absolutamente incapazes, ok? Vamos falar agora dos relativamente incapazes. É bem interessante esse grupo. A questão dos relativamente incapazes, o que isso quer dizer? O direito dele de praticar os atos da vida civil é relativo, porque alguns atos não podem fazer, outros com assistência e outros podem fazer até sem assistência. O primeiro grupo que está nesse bolo aí dos relativamente incapazes, os jovens entre 16 e 18 anos. Porque esse grupo pode fazer algumas coisas, sim, outras não. Por exemplo, o rapaz de 16 anos, ele pode voltar sozinho, sem assistência. O direito civil dele, perfeito. O rapaz de 16 anos pode casar sem assistência dos pais? Não. Mas pode casar? Pode, desde que o pai assista, os pais assistam. Ou seja, é relativamente capaz. Vocês vão aprender no 8º período. Ele pode fazer testamento sozinho. Pode. Sem assistência. Né? E é bem interessante. Por isso que eles estão no grupo dos relativamente. Quem mais está no grupo dos relativamente? Os ébrios habituais. Ébrio, gente, é alcoólatras. Os alcoólatras, de fato, né, gente, que tem essa dependência do álcool, né? Uma pessoa que bebe uma cervejinha todo final de semana. Tem que ter totalmente um laudo específico que comprove que ele é alcoólatra, ok? Também os viciados em tóxicos, a gente sabe, os usuários de droga, né? E acaba que chega um momento que eles precisam de uma assistência e precisam ser interditados pela situação de dependência química. Também são, né, considerados, ok, gente? Também temos os
Pródigos. Pródigos é o famoso compulsivo hoje, né, pessoal? A pessoa que não tem discernimento, não tem juízo com o dinheiro. Né? A pessoa que, de fato, ela tem que ter essa assistência porque ela tem essa compulsividade. Né? O dinheiro que está na mão dela, ela gasta, ela se sabota. De repente, ela recebe R$ 1.000 por mês, ela tem várias dívidas, tem filho e tal. Ela gasta tudo em sapato e se sabota e sabota os demais. Então, não pode. Ela é a pessoa considerada pródiga. Ok? E a gente, né, gente, a gente tem também alguns detalhes, né? Eu falei para vocês, em 2015, os deficientes mentais, sejam de qual grau, eles não são mais incapazes e nem relativamente incapazes, viu, gente? Inclusive os excepcionais. Tem uma legislação específica sobre isso, né? Obviamente, tem algumas deficiências mentais que são muito graves, aí cabe à família entrar com processo de interdição, ok? Então, assim, é uma coisa bem recente, então cuidado que pode cair em concurso público cobre isso até hoje, e as pessoas têm essa concepção errada ainda, né, que os excepcionais, os deficientes mentais são absolutamente ou relativamente não. Devido à legislação, é uma coisa que não se cabe mais falar, o síndrome de Down, o autista, não. Só pode ser impedido de praticar os atos civis mediante um processo de interdição. Ok, pessoal? Eu falei, os absolutamente capazes são representados, né? E os relativamente são assistidos, obviamente, porque há uma assistência. Quando ele é absolutamente incapaz, ele é representado, provavelmente pelos pais, tutor, seja quem for. Emancipação é um processo bem interessante, eu falei para vocês também de maneira bem breve, né, gente? A emancipação, ela é cabível para os relativamente incapazes. Aquele rapaz entre 16 e 18 anos, ele pode se emancipar. Inclusive, tem alguns fatores que a legislação impõe que automaticamente os emancipam. Por exemplo, colar grau em curso superior, o que tecnicamente é impossível, que a cidade ele não estaria nem no ensino médio. Casar, se ele casar sob assistência, o rapaz de 16 anos, ou a menina de 16 anos, automaticamente ela é emancipada, né? Bem como provar que ela se sustenta, que é empreendedora. Tem vários fatores que não cabe falar muito, porque vai ter um momento na disciplina que eu vou cobrar, eu vou falar mais disso, que é bem interessante. Relação de emprego também, viu, pessoal? Eu falei o serviço público, se a pessoa for funcionária pública dentro da cidade, então, automaticamente ela se emancipa, ok? Pode ser de maneira voluntária, ou seja, papai e mãe vão lá no cartório emancipar, consentimento dos dois, lá no cartório emancipa. E tem a maneira judicial, né, gente? Né? A judicial é aquela que meu pai e minha mãe não quer, mas eu vou lá na justiça brigar por isso. Boa sorte. E temos a legal. A legal é esses fatores que eu falei. Casamento, concurso público, né? Colação de grau, etc. Gente, dica. Vou repetir. Não confundam curatela com tutela. Quando eu penso em tutela, lembre conselho tutelar. Você lembra de conselho tutelar, você lembra de menor, de criança. A tutela é aquela pessoa que exerce, né? É aquela pessoa que representa, de fato, os menores. De 18 anos, todos, né? Todos menores, as pessoas que têm um encargo de responsabilizar, de administrar a vida dessas pessoas, são considerados tutores, né? Obviamente, de praxe, o menor quem representa, quem administra é o pai e a mãe, os pais. Na falta dos pais, são nomeados tutores, ok? Curador é diferente. Curador é aquele que representa, é aquele que recebe o poder de gerenciar o patrimônio, a vida do maior, né, do maior de idade, só que judicialmente ele é declarado incapaz. Exemplo, um senhorzinho que foi interditado por Alzheimer, ele foi interditado, considerado incapaz, ele vai ter tem que ter um curador para ele, né? Bem como a pessoa que está em estado vegetativo. Obviamente, vai ter um curador para ele, porque ele é maior de idade. Agora, pode ser que a pessoa tenha essa, né, tá em coma e é criança. Mesmo assim, é tutor. Curador é para aqueles que são os responsáveis pelos maiores de idade, né? E que, por alguma particularidade, não praticam os atos da vida civil, seja um Alzheimer, uma demência, ou estado vegetativo,
né? E tem esse curador. Tutor, aqui a gente fala de criança menor de idade. Ok, pessoal? E vamos para o tópico da individualização da pessoa natural, né? A gente vai falar da questão bem interessante, que é, primeiro, ela pode ser individualizada pelo nome, estado, domicílio. Domicílio a gente fez até um vídeo aí, viu, pessoal? Não vou falar de domicílio de novo. Para estudar para VA1, aproveite o vídeo de domicílio. Vou falar agora de nome, que é o elemento que individualiza a pessoa. Lembrando que seu nome, meu nome é Felipe Martins de Oliveira. Meu prenome é Felipe. Meu sobrenome, Martins de Oliveira. E meu nome é Felipe Martins de Oliveira, ou seja, é composto pelo prenome e sobrenome, pessoal. Agnome, vocês já sabem, é o júnior, filho, sobrinho, neto, etc. Aquelas pessoas que têm esse complemento logo no final. E o nome, gente, de fato, é uma coisa que é imutável, ela não pode ter, né, simplesmente autonomia. Amanhã eu acordei e quero chamar Pedro. Amanhã eu quero chamar João. Não existe isso, né? Pode mudar em circunstâncias totalmente excepcionais, por uma questão mesmo fundamentada. Primeira coisa, apelidos públicos, notórios, os artistas podem fazer isso. Pelé, se ele quiser, ele pode fazer isso. Xuxa, se ela quiser, ela pode fazer isso, né? Por ter apelido público notório. Bem como fundado em coação, ameaça decorrente de um processo, viu, gente? A pessoa, essas testemunhas, né, elas têm essa proteção judicial, elas podem, por uma questão de discrição, mudar o nome. Outro também é evidente erro gráfico, né, gente? Mas aquele erro que, de fato, sua vida, você não consegue seguir sua vida com esse erro gráfico. Vamos supor, sua mãe queria te colocar o nome de Maria, só que sua mãe, com o tabelião, quando preencheu Maria, colocou um O no final, ficou Mario. Então, ficou até um gênero masculino. Então, você pode trocar por uma questão de erro gráfico também, ok? Tradução também de nome estrangeiro, gente. Né? Geralmente isso é atribuído aos estrangeiros que se naturalizam brasileiro, um russo, um alemão, que o nome é totalmente difícil para a nossa língua, ele pode traduzir o nome dele de maneira que possa conviver na nossa civilização. Ele pode trocar o nome por isso, fazer uma tradução do nome estrangeiro. Bem como, né, gente, um caso que expõe a ridículo, eu falei de casos, né, Depoclé, também falei do Alcione, que era um policial, que ele conseguiu alterar o nome, etc. Também pode alterar. Adoção, gente, muitas pessoas ficaram assustadas na sala. Adoção é um motivo pelo qual que pode alterar o nome, totalmente. O nome, o prenome e o sobrenome. Né? Inclusive, tem casos interessantes de pessoas adotadas em sala de aula que tiveram o nome trocado. Inclusive, a aluna se manifestou lá, eu fiquei muito satisfeito, porque era novidade para muitos. E muitos acham absurdo, acham surreal, mas muitas das vezes, pessoal, essa mudança é tão boa que é uma página nova na vida dessa pessoa. Então, muitas das vezes não faz diferença de tão feliz esse fato de ser adotado para eles Então, não faz tanta diferença, não. E outras circunstâncias que o juiz entender, né, gente, que possa prejudicar de alguma maneira. Os nomes podem sofrer alteração com o casamento, né, gente? Hoje em dia, não só o homem, não só a mulher pode alterar, o homem pode pegar o sobrenome da mulher, e união estável, separação, divórcio, ok? E lembrando que o nome é um patrimônio, né, gente? Ninguém pode já ter o nome jogado à torta e direita, inclusive para reportagens, para divulgação de alguma lista e tal. O seu nome, você tem que autorizar a expor seu nome, bem como a imagem, é muito parecido com o direito de imagem. E lembrar, gente, que o processo hábil para retificar, para alterar esse nome, chama ação de retificação de registro civil, porque seu nome está no seu registro civil, ok? Então é isso, pessoal. Encerramos aí, extrapolamos até uns minutinhos aí, mas demos em 3 aulas, 3 vídeos de 10 minutos, todo o conteúdo já apliquei até então. A gente vai entrar no ciclo da VA1 agora, e já na próxima semana a gente vai entrar já com os conteúdos novos. Eu vou fazer por aqui assim mesmo, que é de maneira mais divertida, mais dinâmica e mais interativa com vocês, ok? Um abraço.